This is the end, beautiful friend. Apocalipse Now é um dos filmes mais bem avaliados de todos os tempos. Esse clássico de 1979 aborda a guerra do Vietnã de uma forma que ninguém tinha feito, ao mesmo tempo que adapta o antes considerado inadaptável livro Heart of Darkness, atualizando-o para esse contexto. Heart of Darkness, que sempre foi conhecido por ser uma obra muito política e recheada de críticas, várias dessas que definitivamente não agradavam à sociedade norte-americana da década de 70. Mas a magia de Francis Ford Coppola foi lidar com essas temáticas de maneira a conseguir cativar os mais atentos, assim como o grande público. Então hoje, nós vamos falar sobre o brilhante jogo de temáticas de Apocalipse Now. A Guerra do Vietnã foi um conflito extremamente importante para a história. Se antes os Estados Unidos da América eram considerados invencíveis, imparáveis, a maior potência mundial ao lado da soviética, agora eles eram cada vez mais questionados sobre o quanto davam valor à vida de seus cidadãos e que democracia era realmente pregada pelos seus líderes. Os antes defensores da liberdade, destruidores de nazifascistas, botes salva-vidas da Europa, investidores das maiores empresas do mundo, agora eram covardes sentados atrás de mesas, discussando sobre o perigo que a ideologia comunista traria, perpetuando a segregação e humilhação de cidadãos de cor e mandando mais de 2 milhões de homens para uma selva da morte, da qual milhares voltavam mutilados ou não voltavam. Mesmo estando em vantagem numérica, com o uso de armas químicas e helicópteros, o resultado não foi nada próximo do esperado. Em um país majoritariamente rural e de civis armados conseguiu segurar o bicho-papão por anos e anos. E é nessa época de crise da imagem americana que o controle midiático se encaixa. O governo estava longe de ser burro e sabia que cultura é uma arma poderosa. Durante esse período, diversos documentários e filmes foram gravados como propaganda da guerra, mostrando a bravura dos soldados americanos. Aspecto esse que o próprio Coppola sai de trás das câmeras para representar. Ainda mais metalinguístico do que tratar da realização desses materiais de propaganda dentro do filme, é preceder a crítica com uma cena em que a superioridade estadunidense é clara. O ataque ao som da Marcha das Valquírias pode parecer glorioso e empolgante se visto de cima. Olhando através das lentes da câmera. Mas se colocarmos os pés no chão e vermos o plano geral, por trás da edição, é que se encontra a verdadeira guerra, cheia de caos e tragédia. Não por acaso, começamos a jornada de cima, acompanhados da cavalaria, e depois somos jogados à deriva em um rio cercado por perigos. Por fim, sozinhos na guerra, onde não há qualquer tipo de superioridade. E usar uma bandeira americana ou obedecer às ordens do exército só vai fazê-lo ser decapitado. Essa é a situação vivida naquela base abandonada, totalmente desorganizada e caótica. No local que representa tudo que os Estados Unidos não queriam mostrar, é que os detalhes começam a contar uma história diferente do que era vendido. Ao ser convidado a aproveitar o acordo que o capitão fez e ter um tempo sozinho com o modelo, Chief pergunta se uma das modelos é negra. Willard não entende a pergunta, e ele logo rejeita a oferta para ficar cuidando do barco. Em 3 linhas de diálogo, muito do contexto e da cultura negra nos Estados Unidos da década de 60 é inserido. As lutas do movimento negro na América se intensificavam cada vez mais. A necessidade de mudança era latente, e isso refletia nas ações de indivíduos por todo o país. Isso não é diferente nas escolhas de Chief.
Se relacionar com uma mulher branca, para ele, era ir contra um movimento muito mais complexo do que Willard poderia compreender. E, novamente, não por acaso, essas diferenças saltam nesse cenário, já que mesmo sendo apenas 12% da população estadunidense, 1/3 dos soldados na Guerra do Vietnã eram afrodescendentes, e seu protagonismo na guerra foi bem maior do que geralmente é mostrado, como é discutido no recente The Five Bloods, de Spike Lee. Ainda nas mesmas instalações, outro aspecto salta aos olhos, mais especificamente aos ouvidos. Os olhos ficam dispersos. Enquanto as garotas falam sobre suas vidas, o que gostariam de fazer e como cresceram, a atenção dos homens está voltada apenas para o que provavelmente também era o único foco de boa parte do público na época. Elas se esforçam de todas as maneiras para fazê-los escutar, mas todas as tentativas são falhas. Até na mais extrema das situações, o objetivo é só um. Como mulheres da vida, só há uma coisa esperada delas, e que as fazem objeto de desejo e aplausos. Embora o desejo por mudança seja evidente, o que as espera do outro lado dessa moeda não traz mais liberdade ou redenção. Como uma mulher do lar, seriam mais submissas, presas dentro de casa, solitárias e ainda ignoradas. Na casa dos franceses é onde a xenofobia e as divergências políticas afloram, e esse único ponto de descanso e segurança, literalmente no olho da guerra, não abandona o clima por completo. A guerra aqui travada no jantar é ideológica. Os argumentos são jogados com ira para todas as pontas da mesa. Todos são contestados por suas posições e do porquê estarem ali. Os nativos defendendo seus colonizadores, os franceses permanecendo na terra, os americanos continuando a luta sem sentido e a posição de outros países sobre o conflito. Cartas na mesa e passamos do cenário vivido pelos soldados do período para o que permeou conversações e discussões em todo o mundo. Tal situação afeta todo o modo de viver da civilização, e a guerra é uma linguagem universal. Você concorda com alguma das coisas faladas aqui? Você discorda de alguma das coisas faladas aqui? Me deixe saber aí nos comentários. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Siga o Nerd Void nas suas redes sociais e ouça nosso podcast presente no Deezer, Spotify e no site do Yellow Submarine Nuclear. Além disso, dá uma checada no nosso canal de lives lá na Twitch. Até a próxima!